Olá pessoal, tudo bem? Professor Diego aqui mais uma vez. Na aula de hoje eu vou demonstrar para vocês a decomposição de forças em elementos oblíquos. Muitas vezes os elementos eles não estão formando ângulos retos como de costume ou como a gente quer, né? Que é mais fácil. Mas eu vou tentar de uma forma ilustrativa demonstrar toda a decomposição das forças em elementos oblíquos e principalmente o somatório dos momentos, que eu não diria que é complicado, eu diria que ele é um pouco mais chatinho só, mais trabalhoso. Já peço mais uma vez para deixar um like, né, para ajudar aqui no vídeo do professor. Inscrevam-se também no canal aí para chorar aquele pontinho depois, pode cobrar, né? Brincadeira, brincadeira. Também peço para vocês ativar o sininho para receber as notificações de vídeos futuros. Chega de enrolação, bora pro vídeo, bons estudos! O terceiro caso então seria forças atuantes em elementos oblíquos. Nem sempre nós vamos ter elementos bonitos aqui com ângulos retos, né? Então, nesse caso aqui eu peguei também o formato em L, representando os elementos oblíquos. Então, coloco pontos aleatórios aqui, né? Uma força aqui que vai do ponto A ao ponto F, o F a F, e a força que vai do ponto B ao ponto G, FBG. Temos que decompor as projeções. Neste caso aqui, a projeção em X de FBG se dá aqui embaixo e a projeção em X de F a F se dá aqui em cima. Então vamos primeiro decompor o F a F. Então a projeção, a gente já viu que era ali em cima, forma aqui um triângulo retângulo, que em termos aqui de cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, o FF vai ser igual à hipotenusa e a projeção aqui em cima vai ser igual ao cateto adjacente, fazendo uma relação trigonométrica com seno, cosseno e tangente. O que melhor se encaixa para a gente aqui é o cosseno, pois ele detém o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, o cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Isolando o cateto adjacente, eu tenho que a hipotenusa vezes o cosseno de alfa. Isso significa, então, substituindo os valores aqui destas equações aqui, que a projeção é igual à força F vezes o cosseno de alfa, para sentido x. Com isso, chegamos ao primeiro macete, que seria sempre que for conhecido o ângulo entre o vetor força e o vetor de projeção, o vetor de projeção será igual ao produto do vetor força e o cosseno do ângulo. Logo, isso em termos quer dizer o seguinte: se eu conheço o ângulo aqui, entre o vetor de projeção e o vetor força, que no caso aqui é alfa, né, a minha projeção vai ser igual a força vezes o cosseno de alfa, né? Então, F é F cosseno de alfa. Agora, analisando aqui em cima o vetor FBG, nós conseguimos ver a projeção em X aqui embaixo, mas eu não conheço o ângulo que está relacionado diretamente aqui embaixo com a força BG. Então, eu faço a mesma projeção lá em cima. Agora sim, eu sei qual que é o ângulo, pois é o ângulo beta que está representado aqui em cima. Sei também que a projeção é igual ao cateto oposto e o vetor força é igual à hipotenusa. Fazendo uma relação com trigonometria, a que melhor se encaixa, no meu caso aqui, é o seno, que tem o cateto oposto e a hipotenusa. Então, se o seno de beta é igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa, isolo o cateto oposto, ele fica igual a hipotenusa vezes o seno de beta. Isso implica que a projeção é igual à força BG vezes o seno de beta, substituindo os valores aqui. Então, podemos relacionar um segundo macete, que diz que quando não for conhecido o ângulo entre o vetor força e o vetor projeção, mas for conhecido o ângulo entre o vetor força e o eixo cartesiano perpendicular, 90 graus, ao vetor de projeção, o vetor de projeção será igual ao produto do vetor força e o seno do ângulo. Em miúdos, significa, eu não conheço diretamente, nesse caso aqui, a minha projeção,
o ângulo entre o vetor, né? Projeção e vetor. Mas eu conheço o ângulo aqui que faz 90 graus ao vetor de projeção. Logo, essa projeção será igual ao seno daquele ângulo lá de cima. É isso que ele está querendo dizer. A projeção é igual a força vezes o seno do ângulo beta. Vamos a um problema, então, com várias forças saindo de vários pontos aqui e aqui a reação chegando no ponto D. Aplicamos, então, a terceira lei de Newton para a somatória das forças em x igual a zero, com sentido positivo para a direita. Então, vamos analisar primeiro a força F aqui. Ó. A projeção da força F, ela dá nesse sentido aqui em x. Então, ela está indo para a direita. Então, eu já conheço que o sinal é positivo. Eu conheço também o ângulo entre a projeção e a força. Então, a projeção será a força cosseno de alfa. Vamos analisar a força BG. A projeção se dá aqui embaixo e está indo para a direita. Então, também sentido positivo. Além disso, eu não conheço o ângulo entre a projeção e a força, mas eu conheço o ângulo 90 graus e a força. Então, a projeção aqui vai ser F seno de beta. Né? F seno de beta. Vamos à nossa força CI. Nossa força CI, essa está vindo a projeção para trás aqui, ó, ou seja, para a esquerda, então o sentido é negativo. E essa projeção e a força, eu tenho o ângulo entre elas. Logo, vai ser a força cosseno de gama. Projeção é força cosseno de gama. Agora, temos aqui nossa força EJ. Ela também, a projeção em x vai apontar para trás, então negativo. Não conheço o ângulo entre a projeção e a força, então a projeção vai ser igual à força seno de sigma. Temos mais aqui a reação no ponto D em x, f dx, então soma porque ele está indo para a direita, f dx, e tudo isso aí, não tenho mais nada atuando na direção x, tudo isso igual a zero. Então essa seria a equação geral do somatório das forças em x. Vamos analisar agora o somatório das forças em y com sentido positivo para cima. Né? Semelhante aqui, ó, agora a força AF, a nossa projeção em y está aqui embaixo. Isso significa que ela está com um sinal negativo, que ela está indo para baixo. Então, menos. E essa projeção, eu não conheço o ângulo entre a projeção y e a força F. Logo, vai ser força seno de alfa. Vamos aqui a força BG. Agora a projeção y está aqui em cima, está apontando para cima, então é positivo. E eu conheço o ângulo entre a projeção em y e a força BG. Então a projeção vai ser igual a força cosseno de beta. Agora a nossa força CI. A força CI, a projeção y, aponta para baixo, então sinal negativo. Essa projeção em y, eu não conheço o ângulo em relação à força. Então, a projeção será a força seno de gama. Depois, a projeção EJ, ela também aponta para baixo aqui. Então, sinal negativo. Essa projeção em y, eu conheço o ângulo em relação à força. Então, a projeção será igual à força cosseno de sigma. Temos ainda mais uma reação aqui no ponto D, que aponta para cima, então positivo mais f dy. E não temos mais forças no sentido y. Essa seria o somatório das forças em y. Vamos aplicar agora o somatório dos momentos. Lembrando que momento é força vezes deslocamento. Sempre o vetor força vai ter que estar perpendicular ao deslocamento. Somatório dos momentos no ponto D. Esse ponto aqui central. E o sentido é anti-horário positivo. Lembrando, anti-horário positivo.
Vamos limpar um pouco aqui a figura para facilitar bem a visualização. E vamos começar aqui com a força EJ, né? Quais são os momentos que ela está proporcionando aqui? Então, inicialmente, a gente considera a projeção em Y aqui, ó. Vai gerar um momento, né? Essa projeção, né, se a gente tirar o triângulo retângulo para cá, isso indica que eu conheço o ângulo aqui, só que primeiro nós temos que ver uma coisa, o sentido, né? Como o nosso ponto central é sempre o ponto D, ela vai estar girando aqui no sentido horário, né? Vou estar alavancando aqui no sentido horário em torno do eixo D. Isso implica então que o sinal é negativo. Agora vamos analisar o seguinte, a projeção, né, em Y aqui, que vai gerar esse momento, eu conheço o ângulo entre a projeção e a força. Logo, a projeção vai ser a força cosseno de sigma, né? Ainda, conhecendo a força aqui que eu coloquei, o momento é sempre força vezes o deslocamento. O deslocamento se daria nesse sentido aqui, ó, só que eu conheço só a cota C, que é o comprimento em linha reta, né? Mas ainda forma um ângulo θ aqui, ó. Então, o deslocamento seria isso aqui, ó, minha cota C, e agora eu faço uma projeção do deslocamento. É essa projeção que está perpendicular à projeção de força aqui para o momento, né? Então é essa força com esse deslocamento aqui. A projeção dessa força, por eu conhecer o ângulo entre a projeção do deslocamento, como eu conheço a projeção, o ângulo entre a projeção do deslocamento e o deslocamento, então nós vamos utilizar o cosseno. Então só essa projeção de deslocamento será C cosseno de θ, que é esse ângulozinho aqui embaixo aqui. Beleza. Descobrimos um primeiro momento gerado no sentido Y, mas eu também vou gerar outro momento aqui, ó, no eixo X. E esse vetor aqui, esse momento, né, eu consigo colocar a projeção aqui embaixo para facilitar. Nesse instante aqui, eu tenho que analisar o sentido. Como o momento está para o lado de cá, ó, e a força está acima do ponto D, ele vai fazer com que gire aqui no sentido anti-horário. Então agora eu tenho um sinal positivo, correto? E esse momento, essa força, eu não conheço o ângulo dessa projeção de força com a real força. Logo, a projeção será a força seno de sigma. Aí vamos analisar agora a distância. A distância será essa pequena distância aqui, ó, né? Ou seja, essa projeção aqui, né, entre o ponto D e E. Conhecendo aqui o deslocamento, porém eu não conheço o ângulo direto da projeção e o deslocamento, mas eu conheço o ângulo θ. Logo, só a minha distância será C seno de θ. Então, basicamente é isso. Agora, quando temos elemento em ângulo e forças angulares, eu vou acabar gerando mais de um momento na mesma força. Eles se projetam em duas forças X e Y. Vamos à nossa próxima força aqui, que seria a força AF, né? Limpando aqui só para dar uma visualização melhor. Vamos começar com essa projeção aqui em Y. Esta projeção aqui, né, basicamente é isso aqui, né? Essa projeção, ela vai formar um momento aqui num sentido horário, né? Sentido horário, então sinal negativo, né? Sei o sentido, agora eu vou analisar o seguinte: eu não conheço o ângulo direto da força e a projeção, então a projeção será igual à força seno de alfa, né? Pelo segundo macete.
E agora a gente tem que analisar a distância, né? Essa distância será essa distância aqui, ó, do ponto D ao ponto A, né? Em linha reta aqui, ó. Correto? Então, o que eu sei? Eu sei que essa projeção de distância, ela sim tem um ângulo direto com a minha distância real lá, hipotenusa. Então, eu posso utilizar o cosseno vezes C mais D cosseno de θ. Θ seria esse ângulo aqui embaixo, né? Então, C mais D, porque a distância aqui são duas, né? Cosseno de θ. Vamos analisar agora a projeção em X. Projeção em X, imaginamos que o ponto A estivesse aqui, ó, ela ainda vai fazer girar no sentido horário. Isso implica, então, que o meu sinal é negativo, né? Sinal negativo, sentido horário. Então, a projeção está aqui. Agora, eu conheço o ângulo entre a projeção e a força. Então, a projeção será a força cosseno de alfa, né? Mesma coisa agora para o deslocamento, né? Como o deslocamento ele tem que ser perpendicular aqui à força, então esse é o deslocamento, né? Essa pequena distância aqui entre A e D. Essa projeção de deslocamento, eu não tenho um ângulo direto aqui com o verdadeiro deslocamento, logo a projeção será igual a C mais D seno de θ, né? Então a gente utiliza o seno. Continuando, agora temos a força CI, né? Imaginando a projeção aqui primeiro, sentido Y, nós temos essa projeção aqui, né, vindo para baixo. Essa projeção aqui, essa força projetada aqui, ela vai fazer a peça girar no sentido anti-horário. Se o sentido é anti-horário, sinal positivo. Outra coisa, a gente não tem o ângulo entre a projeção e a força. Logo, a projeção ficará FCI seno de gama. Isso aqui representa só a força. Vamos olhar agora o deslocamento. Então, o deslocamento, a gente tem a distância B aqui, e a projeção desse deslocamento, que é a distância perpendicular à força, essa projeção aqui embaixo. Essa projeção aqui embaixo, eu não tenho um ângulo direto com o vetor B, que é a distância B. Logo, vai ser B seno de θ. Então, só essa distânciazinha aqui é B seno de θ. Vamos analisar a projeção agora em X, né? Essa projeção em X aqui é a mesma, representada aqui. Essa aqui vai fazer um momento aqui no sentido anti-horário também. Se é anti-horário, sinal positivo, mais. E essa projeção aqui em X e a força em Y, eu conheço o ângulo. Conhecendo o ângulo, vamos trabalhar com cosseno. Então, a projeção vai ser FCI cosseno de gama. Preciso, agora que eu tenho a força, tudo isso aqui representa a força, vou encontrar o deslocamento. O deslocamento seria essa projeção perpendicular à força, né? No caso aqui, eu conhecendo o ângulo entre B e a projeção de B, o deslocamento será B cosseno de θ. Vamos à última e não menos importante força aqui, BG, né? Vamos analisar primeiro a força no sentido Y, né? A projeção. Essa projeção posso representar também aqui como esse triângulo retângulo, né? Essa projeção aqui, ó, se esse ponto B fosse mais perto aqui, ele faz a peça girar no sentido horário. Sentido horário, então, sinal negativo. Essa força, eu conheço diretamente o ângulo em relação à força, né? A projeção é em relação à força. Logo, eu vou trabalhar com cosseno. Então, vai ser
FBG cosseno de θ. Vamos analisar agora o deslocamento, né? Trazendo aqui para um triângulo retângulo, eu tenho esse deslocamento aqui, ó, AB, e a projeção será aqui embaixo, porque tem que ser perpendicular à projeção de força. Essa projeção aqui de distância, eu não tenho o ângulo direto com a distância AB, logo terá que ser o seno. Então, essa distância é AB, seno A mais B, né? Seno de θ. Vamos analisar agora a projeção em X. Essa projeção em X, eu posso representar com esse triângulo retângulo aqui. Lógico que eu desloquei a projeção aqui em cima para facilitar. Aqui, essa projeção faz com que a peça gire num sentido horário, então sentido horário, sinal negativo também, e eu não tenho diretamente o ângulo proporcional à força aqui, né, mas eu tenho aqui em relação a 90 graus, então vamos trabalhar com o seno. Então essa projeção seria FBG seno de beta. Analisando a distância agora o deslocamento perpendicular seria esse maior aqui, que vai gerar um momento. Esse eu tenho o ângulo direto com a distância, né? A projeção da distância com a distância eu conheço o ângulo. Então, essa distância vai ser A mais B cosseno de θ. Não tenho mais nenhum momento na peça, né? Então, igual a zero tudo isso aqui. E esse seria o somatório dos momentos das forças em D. Tá? E aí, pessoal, conseguiram entender? Ainda está complicado? Deixa aqui nos comentários qual que foi a dúvida ou sugestões de vídeos futuros para eu estar auxiliando vocês aqui. Tá? Espero que, de certa forma, vocês tenham compreendido, que tenha facilitado um pouco os estudos de vocês, ou muito, né? Preferencialmente muito. Mais uma vez peço para vocês deixarem um joinha que não deixou ainda, inscrevam-se no canal quem ainda não é inscrito, né? Sugestões de próximos vídeos aqui nos comentários. Seria isso, bons estudos, até a próxima, fiquem com Deus. Tchau, tchau.